Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Fábio Barbosa, presidente do Conselho de Administração da Natura e executivo que passou pela presidência do Banco Santander e da Febraban. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e preside hoje o Conselho de Administração da Natura. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Fábio Barbosa. Fábio, um grande prazer tê-lo aqui em nosso estúdio, no Show Business. Eu vou começar a nossa conversa com a sua última função executiva, como CEO da Natura. Porque eu lembro, inclusive, que eu trouxe aqui em junho de 2022, no Jornal da Manhã, a sua chegada ao comando da holding da Natura, né? Que controlava os negócios da Natura, da Avon, da Aesop, da The Body Shop. Você entrou, na época, em um momento muito delicado do gigante de cosméticos brasileiro, porque a companhia, naquela época, tinha saído de muito queridinha do mercado financeiro, né, dos fundos de ações, para uma desvalorização naquele período de mais de 70%. Né? A gente está falando daquele ano. Como é que foi arrumar, enfim, a casa em um momento de grande dificuldade? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente no Show Business. Eu estava, na verdade, vou contar um pouquinho do contexto e como é que eu virei para CEO, né? Porque eu estava no conselho, eu tinha abandonado a posição de CEO, não queria mais, já tinha dado minha cota, eu estava em vários conselhos, inclusive no Conselho da Natura. E que a gente percebeu quando, em 2022, seja a aquisição da Avon, a aquisição da Body Shop, aí soma-se a isso a questão da Covid, que impactou muito as atividades do varejo, que a empresa da The Body Shop é uma empresa de varejo, né, mundo afora. A Avon também foi prejudicada pela questão, a gente nem conseguiu conhecer as pessoas, já estavam no Covid, teve problema na Rússia, que era o segundo maior mercado, daí teve a guerra da Ucrânia, então vários acasos bastante negativos acabaram impactando. E aí eu vou contar uma coisa que é verdade na minha vida. Eu tenho um propósito na vida, né, muito sério, que eu chamo de dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Né? É para isso que eu vivo. Num mundo em que as pessoas acham, se fizer tudo muito certo, não dá, tem que dar um jeitinho, tudo. Eu nunca fui do jeitinho, nunca gostei de ser do jeitinho, sempre falei com muita coisa. Aí a Natura sempre foi uma referência. Dentre outras muitas empresas, a Natura é uma empresa que sempre se propôs a fazer as coisas do jeito correto, sempre falou de meio ambiente, falou de diversidade, falou de, enfim, respeito em geral com pessoas e tudo mais. E não é a única, eu sempre faço questão de ressaltar, mas está no setor de cosméticos, mexe com a Amazônia, fica mais fácil. E a Natura começou a ir mal, como você falou, começou a perder muito dinheiro, os prejuízos começaram a aparecer em função dessas aquisições que não estavam performando de acordo com o esperado. E eu tive na minha cabeça o seguinte: a Natura não pode quebrar. A Natura é uma referência no Brasil e no mundo de empresas que têm boas práticas administrativas, boas práticas empresariais e dá resultado e olha tudo que tem que olhar além disso. Se ela quebrasse, seria como, tá vendo só? Não funciona, não tem jeito. Se você não transigir, a Natura faz tudo muito certinho. Então, eu fui com esse propósito, né? Então, eu voltei a ser CEO, porque tinha um propósito. E o segundo que eu falo para todo mundo é que, vou falar em inglês e repetindo, I don't let my friends down. Eu não deixo meus amigos na mão. Eu sou muito amigo dos três, então me propus novamente a ter a função de CEO e ajudar na reestruturação financeira do grupo, né? Eu sempre tive essa visão, formação financeira. Gosto muito de trabalhar com pessoas também, né? Numa indústria de cosméticos, para mim era novidade, mas essa reorganização, com o apoio dos fundadores, do conselho, dos administradores, era uma coisa que eu tinha certeza que a gente poderia fazer. E fizemos, e até feliz de estarmos aqui agora, justamente no mês de março de 2026, porque a gente concluiu recentemente o que eu chamo de limpou tudo, back to basics. Agora vamos olhar Natura, do jeito que sempre conhecemos. Você frisou muito sobre as aquisições da holding da Natura, né? Foram várias aquisições ao longo do tempo. A sua conclusão, então, é que essas aquisições foram mal sucedidas? Olha, teve uma delas que foi extremamente bem sucedida, que chama a Aesop, que é uma companhia baseada na Austrália, que trabalha no mercado de luxo.
e que até ajudou um pouco a gerar caixa para reestruturar o resto. A The Body Shop foi um problema no momento, né? Quer dizer, uma empresa de varejo com lojas na rua, com o Covid, né? O Covid mudou, tirou o pessoal da rua, não tinha como aquele negócio ficar de pé, né? E a Avon Internacional também teve esse problema, teve Covid, que a gente tinha acabado de comprar, não deu nem para conhecer as pessoas, teve uma dificuldade também com um ataque, um cyber-ataque na época, e depois uma da Rússia. A Rússia era o maior mercado, né? A Rússia era o segundo maior mercado depois do Brasil, e a guerra da Ucrânia acabou com aquilo, né? Então, não foram bem sucedidos, essa é a resposta direta, mas também não foi só em função de algum problema estratégico aqui ou acolá. Foi também em função de circunstâncias daquele momento que eram muito desfavoráveis. Então a ideia foi, vamos vender isso, vamos voltar de volta para casa, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Deixa eu trazer para o nosso espectador, o nome do Fábio Barbosa é tão respeitado no mercado, entre os investidores, que eu lembro que nessa época do anúncio da sua chegada no comando da holding da Natura, bastou ter um anúncio, as ações subiram. As ações da Natura subiram na época mais de 10% quando seu nome foi anunciado em 2022. E aí trago uma nova informação ao espectador. Você também foi presidente do Grupo Abril, em um momento de forte desafio para o grupo de mídia. Como é que é pegar negócios, presidir empresas e chegar quando, vamos chamar assim, a festa, a farra acabou e você encontra na sua frente muita dificuldade? Olha, é muito mais gostoso construir do que desconstruir. Falar do caso Natura em particular foi uma desconstrução. É difícil, dizem que é mais fácil construir do que desconstruir. Foi difícil desconstruir, mas tinha uma missão muito clara, né? No caso da Abril, eu cheguei, ela estava começando a ter problemas, né? E a nossa ideia era como é que podemos preservar esse veículo de mídia. Aliás, eu sou sempre defensor da mídia, né? Eu queria realmente me envolver pelo papel relevante que tem na democracia, no debate, tudo mais. E a Veja, a época, né? Quem não viveu naquela época não sabe, mas você viveu, teve lá, era de um impacto impressionante e tínhamos que preservar. Então, toda a ideia foi como é que a gente reduz custos, mas mantém o foco do negócio, né? O foco era a notícia importante, verdadeira, sem transigir, sem cooptar ninguém, e acho que teve um bom impacto por um tempo. Depois a mídia impressa como um todo acabou tendo problemas mundo afora, né? Deixa eu até trazer para o nosso espectador, porque o Fábio Barbosa foi anos atrás meu chefe, quer dizer, eu era repórter, editor na Veja, você era o presidente do grupo. Eu lembro, o que me chama a atenção hoje, me chamou muito a atenção na época, é que com uma mudança de presidência em qualquer empresa, você deixa os funcionários algumas vezes em alerta, né? Para que rumo uma empresa vai, né? Com uma mudança de chefia, no caso, você sempre como presidente de grandes grupos. E você imediatamente quis conversar com as pessoas, conversar com os funcionários. A gente está falando de empresa com milhares de funcionários, né? Essa sempre foi uma filosofia sua, de conversar com as pessoas, de dizer a real para elas? Sempre. Se tem uma coisa marcante na minha vida, eu falo que eu sempre trabalhei com finanças, mas o que eu gosto mesmo é de gente. Então, acho que eu me destaquei muito mais, eu bem pela minha inteligência emocional, se me permite usar isso, do que financeira propriamente dito. Eu gosto de gente, eu lido com gente. Eu vou fazer um parênteses aqui, dar um foco muito grande. Eu falo assim, que eu sou falo com ironia, por favor, que eu sou um executivo frustrado, porque ao longo da minha vida tentei contratar profissionais e nunca consegui. Sempre veio uma pessoa junto. É gente, tem que lidar com gente. Então eu entendo que se eu comunicar com a pessoa, criar uma relação, criar confiança, olhar no olho, falar a verdade, eu consigo fazer com que a gente, trabalhando em equipe, construa alguma coisa muito bacana. Então, eu sempre olhei aqui lá, não tem um profissional, tem uma pessoa. E como é que eu posso interagir com aquela pessoa? Então, eu gosto disso e faço sempre. Eu lembro também de você falando, né, na época eu era seu funcionário, e você falando que seria bom para o Brasil ter uma empresa, um grupo de mídia relevante, né, para o país. E você acabou de falar que no caso da Natura você pensava da mesma forma. É bom para o país você ter uma gigante de cosméticos. Pensando nisso,
como é que você avalia essa sucessão de empresas brasileiras extremamente conhecidas, muito famosas, pedindo recuperação ou judicial ou pedindo recuperação extrajudicial e com sérias dificuldades financeiras? Então, cada caso é um caso e nós não vamos entrar aqui na especificidade do que levou uma ou outra empresa a ter esse problema. Mas tem uma base comum em tudo isso, que é a taxa de juros que hoje se aplica no Brasil, uma taxa elevada. Podemos discutir depois se ela está fora ou não daqui que deveria estar. Estou só dizendo que é um número, em termos absolutos, elevado e torna difícil que uma empresa que não esteja com tudo redondo sobreviver com essa situação, né? Então, esse é um pano de fundo muito difícil. Empresas que entraram endividadas e por tanto tempo com os juros tão elevados acabam tendo problema. Agora, eu não quero nem discutir, o Brasil tem uma capacidade de gestão, uma capacidade de mobilização espetacular, né? O que nós temos é mais que de dentro da empresa, a coisa geralmente funciona bem. O problema é que fora da empresa começam os problemas, né? Então a gente fala da porteira para dentro ou do portão para dentro, não é o problema é dali para fora. Como é que você pega o cenário? Sem certeza, a economia cresce, para de crescer, o juro sobe, não abaixa, aí fica difícil. Bom, o Fábio Barbosa, ele já foi presidente de banco, né, de um dos maiores bancos do país, o Santander, passou por empresa de mídia, foi presidente da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, foi presidente da Natura, né, hoje ainda segue como presidente do Conselho de Administração da empresa de cosméticos. Como é que é lidar, Fábio, com tantos negócios distintos? Olha, tem dois pontos em comum em todos esses negócios. Primeiro, são empresas extremamente corretas, né? Eu brinco que eu sei trabalhar, eu fui treinado para jogar no Maracanã. Então, quando o jogo vai para a várzea, eu não me dou bem, mas no Maracanã eu gosto. Segundo, é trabalhar com gente, né? Sobretudo gente. Eu nunca entrei no detalhe, por exemplo, no caso da Natura, de alguns cosméticos, ou no caso da Abril, se é a revista Cláudia ou a revista Quatro Rosas, tem gente que entende. Eu preciso ter pessoas boas, com quem eu tenha uma boa relação, uma boa empatia, com quem a gente compartilhe valores, e aí a coisa pode funcionar independentemente do negócio em que a empresa estiver. Então é sobre valores e sobre pessoas, e um time de pessoas que se complemente, né? É muito comum as pessoas se cercarem de profissionais parecidos com o perfil dela, é muito fácil, né? E o necessário é você cercar de pessoas que te complementem. O Bill Clinton, viu uma palestra dele, eu não lembro nada do que ele falou, mas no final ele falou uma coisa interessante, ele falou: como são inteligentes as pessoas que pensam como a gente, e como é inócuo você se cercar de pessoas que pensam como você. Então eu sempre tive ao meu lado pessoas que são mais detalhistas que eu, às vezes mais criativas, mais vendedoras, mas para formar uma equipe que tenha pontos de vista diferentes. Então é com essas duas coisas na cabeça, valores e pessoas, que eu entrei em negócios tão diferentes como aqueles com os quais eu tive que lidar. Bom, além dessa trajetória executiva, você é um participante ativo do debate político no Brasil. E você participa com muitos empresários, sempre pensando, você fala ativamente sobre questões políticas de fato. O que esse ano os empresários brasileiros desejam? Bom, primeiro, tentar não me aprofundar muito no começo, a gente pode se aprofundar mais, mas não tem empresários, né? Tem empresários que pensam mais do lado uma direita mais radical, até de uma esquerda e tudo mais. Não é um bolo comum, assim como evangélicos não são um bolo comum, existem diferenças. Mas o que se espera efetivamente é que a gente acerte a economia para que a gente possa ter uma estabilidade que possa derrubar essa taxa de juros para que volte a ter uma normalidade sob o ponto de vista empresarial. Isso eu acho que todos esperam. Há caminhos diferentes, cada um pensa de um jeito, o que eu respeito, mas o objetivo comum é esse. Aliás, eu vou estender um pouquinho aqui, né? Eu sempre falo assim, ninguém tem o monopólio de querer o bem social do país, né? Eu sempre fui de orientação econômica de direita e quero o bem do país tanto quanto as pessoas de orientação econômica de esquerda, né? Eu sempre falo assim, não vai ficar com essa história de que só o de esquerda é que tem sensibilidade social, porque não é o caso. Eu tenho sensibilidade social e não sou de esquerda, né? Entendo que as pessoas de esquerda estão buscando um caminho melhor para o país também, não estou duvidando disso, não. Mas eu acho que o caminho é outro. Então, os empresários, você vai encontrar empresários dos dois lados,
mas sempre buscando, preciso de um contexto econômico onde eu possa operar com previsibilidade e com juros baixos. Mas vamos fazer um exercício aqui de imaginação, de fato. Nós estamos em março de 2026. As eleições presidenciais, outubro de 2026. O que vai acontecer no Brasil se Lula se reeleger ou se Flávio Bolsonaro virar presidente ou se um terceiro nome, Ratinho Júnior, se eleger presidente do Brasil? Como será esse Brasil nessas três versões? Olha, eu primeiro vou dar um balizador, né? Um presidente, ou seja lá quem for, tem uma latitude X para mexer com o país. Ninguém faz. Isso aqui é um transatlântico, não é um jet ski que o cara assume e vai. Não é assim. A coisa tem uma dinâmica própria. O Brasil está inserido numa economia mundial, onde, no momento que estamos falando, tem uma guerra no Irã, tem problema de logística, tem petróleo subindo. Então, o Brasil também está dentro desse contexto. Não adianta a gente fugir disso. Tendo dito isso, eu acho que, enfim, se o Lula for eleito, ele continuará com a sua política, que, na verdade, acredita que o país, o governo gastando mais, apesar de todas as argumentações contrárias que eu vejo por parte do ministro da Fazenda, o problema é que o Brasil gasta bastante. Como gasta bastante, a economia fica mais aquecida e os juros têm que subir. Então, eu acho isso uma política que já deu o que tinha que dar. O Brasil cresceu nesses últimos anos, o Brasil não andou para trás na economia, o Brasil ficou para trás, que é muito diferente. É muito diferente. A economia está crescendo, mas a gente acha que o Brasil pode crescer mais e essa política não vai levar a isso. Flávio Bolsonaro é uma incógnita, nem sei exatamente quem seria a pessoa do ponto de vista econômico. Eu estou mais na ponta daqueles que acreditam que uma novidade, um Ratinho Júnior, o Caiado, ou o próprio Eduardo Leite, ou seja lá quem vier a ser definido, né, tenha uma política mais objetiva de redução do papel do governo na economia, de crescimento, na verdade, do empreendedorismo, de modernização, de profissionalização novamente das estatais ou das agências reguladoras que estão precisando. Então, existe, na minha opinião, existe um espaço muito grande para que o Brasil possa se colocar numa rota de crescimento mais acelerado do que aquele que vem tido nos últimos anos, né? E esse ano de 2026, você acha que com eleições presidenciais, a gente tem Copa do Mundo também, mas vamos focar em eleições presidenciais. Isso atrapalha ou ainda vai atrapalhar ou não os negócios no Brasil? Olha, atrapalha na medida que cria um pouco de incerteza e insegurança, né? Eu começo a ver pessoas falando, vamos ver um pouco o que se define na economia, para eu saber se o meu projeto, que vai demorar 2, 3, 5 anos de maturação, vai ter um bom começo ou não. Ele não é tão definitivo, né? O Brasil funciona, Brasil não, o mundo inteiro. As economias funcionam também pelo dinamismo das pessoas e tudo mais. Cabe ao governo preparar melhor o ambiente para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho, o seu dia a dia e tudo mais, né? Então, eu não acho que assim vai mudar radicalmente em 2026, porque eu não sei o que vai acontecer com a eleição. O país continua aí, as coisas continuam andando. Eu acho que mais importante, o Brasil tem duas coisas, estou estendendo um pouco a resposta. Primeiro, a guerra do Irã e, obviamente, quais as implicações que vão ter para o Brasil. Isso preocupa. Se o preço do petróleo, para onde vai, não vai. E a segunda coisa que a gente pode falar é sobre a questão do avanço do crime organizado. Isso sim tem preocupado. Essas duas preocupações, independentemente de quem for o governo eleito, acho que tem prejudicado. O crime organizado. E você acha que a segurança pública vai ser o tema? Eu acho que vai ser um dos temas, tá. E muito importante, né? Ter conversado, aliás, hoje nós estamos conversando aqui num dia em que está mais uma vez no Rio de Janeiro, teve alguma bagunça lá em função de alguma operação que a polícia fez e o crime organizado revida. Agora eu estava conversando na hora do almoço sobre todos os problemas que acontecem de roubos, de pressão competitiva por parte de gente que não joga as regras do jogo e, portanto, tem vantagens diferenciais. Isso tem crescido e eu acho que isso tem que dar um basta. E é importante. Eu não sei qual é a solução. Haverá, eu sempre falo, o pessoal da extrema-direita acha que, de repente, resolve com uma violência muito grande, que tem gente que rejeita isso. Outros acham que tem que ser uma tolerância. Eu estou aqui no meio do caminho buscando. Mas eu acho que isso hoje prejudica o Brasil, sim.
Agora deixa eu sair um pouco do lado executivo, né? Aqui no Showbiz a gente fala muito pouco ou raramente de política, até porque a gente é um talk show de negócios. Mas como eu falei, o Fábio Barbosa é um participante ativo do debate político no Brasil e, sobretudo, da importância do setor privado para o desenvolvimento do país. Exatamente. É isso, Fábio? O setor privado como um motor de endereçar os problemas sociais do país. Isso é importante. Eu não gosto da ideia de que quando você olha e valoriza o setor privado, você está desconsiderando as questões sociais do país. Não, nós estamos endereçando com crescimento, com prosperidade, com educação, com tecnologia, a gente vai endereçar os problemas sociais do país. E aí eu trago um discurso que você fez recentemente na Faculdade de Direito da USP, né, no Largo São Francisco, em apoio à criação de um código de conduta no Supremo Tribunal Federal, no STF. O movimento é o Ninguém Acima da Lei. Como prosperar esse código de ética? Olha, eu estou animado. Na verdade, a história do Código de Ética surgiu, para relembrar, por parte do próprio presidente do Supremo, ministro Fachin. Né? O que a gente entendeu é que precisa de uma mobilização da sociedade. Né? A sociedade civil organizada, que não tem nada a ver com empresários apenas, a sociedade civil organizada está incomodada, está revoltada até ao ler, correto ou incorretamente, notícias que mostram certos abusos aqui e acolá. Eu até falo muito, Bruno, que não é que as pessoas estejam apáticas no Brasil, longe disso, elas estão muito incomodadas sem saber como externalizar isso, é difícil. Então, o que eu quero com o Código de Conduta, a gente quer dar um apoio explícito da sociedade para que se coloque regras claras, transparência, não só no Supremo, mas começando com o Supremo. Aliás, naquele dia, eram todos os tribunais superiores, militar, eleitoral e tudo mais, para ter um código de conduta. Eu quero transparência, só isso. E eu me perguntava, e pergunto novamente, por que não? Eu não entendo muito por que não. Faz um código de conduta. Eu não sei se alguém está tendo desvio ou não está. No momento eu não sei. Eu só sei que um código de conduta ajudaria. Como o ministro Fachin deu essa pista, a gente falou, vamos apoiar, porque é isso que a gente quer. Transparência, só isso. Bom, voltando agora sobre a trajetória mais do que notável do Fábio Barbosa, você teve uma participação extremamente relevante, eu acho que boa parte da sua carreira foi no setor financeiro, né? Você foi presidente durante muitos anos, se contar com as mudanças, foram 15 anos no Santander, como presidente do Banco Santander. Você também presidiu instituições como a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Com tanta experiência no setor financeiro, como é que você avalia, como é que o sistema financeiro brasileiro, de certa forma, permitiu acontecer um escândalo como o do Banco Master? Bom, primeiro o sistema financeiro não permitiu. Como aconteceu isso, né? No fundo, eu quero pegar uma coisa. Tem um culpado nisso tudo, que é o presidente do Banco Master, o senhor Vorcaro. Me incomoda, às vezes, quando a gente começa a querer jogar a culpa em Banco Central, em CVM, em sei lá quem. A culpa é o senhor que montou uma quadrilha e que corrompeu um mundo de gente, que se Deus quiser a gente vai saber quem é, né? E, portanto, levou esse projeto muito mais longe do que poderia. Aí você pode dizer que falharam alguns controles, né? Talvez na CVM, que hoje em dia tem até sem os quadros adequados para fazer o serviço que ele cabe. O Banco Central pode ter falhado, até depois descobrimos, estamos sabendo agora, estamos conversando aqui de novo em março, e estamos sabendo que teve 2 pessoas dentro do Banco Central, talvez mais, que foram, enfim, compradas, né? Trazidas para esse mesmo jogo. Então, daí, por isso que falhou, porque senão não teria falhado. Então, que na verdade se trata de uma pessoa que pôs suas teias, seus braços assim, em todos os lugares para poder avançar. De fato, é uma coisa que não era para acontecer.
Porém, também não vai ser no Brasil o primeiro que isso acontece. Aconteceram escândalos em outros lugares. O que tem que fazer, tem que reforçar, vou falar duas coisas. Eu tenho que reforçar, obviamente, todos os controles, seja no Banco Central, seja na CVM, seja onde for, mas, acima de tudo, a gente precisa trazer, não só para a CVM e Banco Central, que na verdade já tem, é qualificar essas agências reguladoras que tem, né? É um problema que está acontecendo no Brasil em outros setores também. Em todo caso, para nos restringir ao assunto aqui, né, o Banco Central tem tido sua autonomia, tem conseguido, tem dificuldade em contratações e tudo mais, vai precisar reforçar seu time, e a CVM vai precisar completar o time, que trabalha hoje com um time até incompleto. Com isso, você acha que a gente não vai ter um outro caso? Sim e não, Bruno, porque a tecnologia está mudando muito. É um jogo onde você está sempre correndo atrás. Isso, vou lembrar, vou abrir um parênteses e volto rapidamente. É a mesma coisa da segurança, cybersecurity, né? É uma corrida, quer dizer, você melhora o controle, o outro melhora o jeito de... Sempre vai ter isso. Você sobe aqui, o outro sobe lá, sobe aqui, sobe lá. Sempre vai ter alguém que vai tentar um jeito diferente. Então, a resposta é, vai resolver? Não, não vai resolver. Mas o que a gente precisa é melhorar os mecanismos para mitigar o risco disso acontecer. Eu lembro em outra oportunidade que você comentou que quando você era presidente de banco, acredito que o Santander, pergunta que mais você ouvia de todo mundo, funcionário, pessoas, familiares, era até onde o dólar vai? Até onde o dólar vai, Fábio? Essa é a pergunta, durante muitos familiares e amigos, vem falar para mim, você que trabalha em banco, né? O que você acha que vai acontecer com o dólar? E minha resposta padrão é, se eu soubesse, eu não trabalharia no banco, eu estaria rico. Eu não sei para onde vai. E aí vinha coisa, dado que você não sabe, o que você pode fazer para se proteger de cenários A, B ou C? É disso que eu entendo. É como é que você lida com a incerteza. Não, mas eu evidentemente fiz uma brincadeira, né? De comentários diários que você ouvia. É verdade. Mas como é que é presidir um banco no Brasil? Você que passou tantos anos na presidência de um dos maiores bancos brasileiros. Primeiro vamos fazer, você falou que é bem informal, é informalidade, que é encontrar com aquela pessoa que fala que o cheque dele, na época, o cheque foi devolvido ou que teve uma tarifa que ele não estava entendendo. Fala, eu não venho perguntar, que a agência, não sei aonde, a rua em frente, o jardim em frente não estava cortado. Eu sempre ouvi tudo com muita atenção, mas é muito curioso as pessoas te perguntarem coisas que você, obviamente, não tem como saber, né? Chegou a ter 50 mil pessoas lá dentro, né? E tem de tudo. E deve ter gente num grupo de 50 mil, de 20 mil, de 5 mil. Sempre tem umas pessoas que não são exatamente dentro do padrão que você quer. Por isso que eu sempre trabalhei em negócio de ética. Põe a ética, acende a luz e vamos tentar reduzir ao máximo qualquer tipo de desvio dentro das organizações, né? Então, essa é a primeira coisa. O banco, eu acho que é super interessante. O banco tem um papel muito relevante na sociedade, né? O banco faz 3 coisas básicas e muito relevantes. Primeira, acolher, proteger e remunerar o depósito das pessoas, que são sonhos que as pessoas estão colocando lá. Um dinheiro para comprar uma casa, para viajar, para poupança, para aposentadoria. O banco tem que cuidar disso. Segundo, o banco financia sonhos, né? Pessoas que querem pegar um dinheiro emprestado agora para comprar um carro, para comprar uma casa, para pagar uma dívida, para liquidar um problema. E terceiro, ele faz pagamentos e recebimentos, né? Então, é isso, é fundamental para a sociedade. O banco é fundamental, né? E é tão importante que ele é regulado, a sua atividade é muito regulada. Mas eu vou te contar mais interessante, porque eu fui presidente da FEBRABAN. E na FEBRABAN o pessoal fala assim, a FEBRABAN está lá para defender os interesses dos bancos. Não, a FEBRABAN está lá para defender que haja uma condição na economia para que os bancos possam desempenhar o papel que deles se espera, né? Então, quer dizer, não é... Os bancos precisam de um determinada... Por exemplo, precisa ter condição de retomar veículo de uma pessoa que financiou aquele veículo e não pagou. Precisa ter uma lei para isso, né? Senão o banco não vai conseguir financiar veículos, né? Então, a FEBRABAN sempre está defendendo isso. Eu preciso que haja condições para que o serviço, esses 3 que eu mencionei há pouco, possam ser desempenhados dentro do que a sociedade espera. E desde o período em que você atuou como presidente, né, de banco, né? Você saiu em 2011 Isso. Da presidência, né? Como é que você avalia desde então, desde anos 2000, né, até final de 1990, comparado com hoje, o Banco Central brasileiro?
Então, o Banco Central brasileiro ganhou uma independência, tem duas funções de Banco Central, não sei qual das duas você está se referindo. Uma é política monetária, né? Quer dizer, a independência que o Banco Central tem hoje com relação à política monetária é admirável. No mundo inteiro é mais ou menos assim, mas não tivemos, podemos lembrar um pouquinho, na própria governo Dilma, uma certa pressão da presidência em cima do Banco Central para lidar com os juros de uma maneira diferente do que talvez a área técnica do Banco Central quisesse. Isso a gente colocou de lado, seja Roberto Campos ou seja Galípolo agora, o presidente Lula pode falar o que ele fala e pode criticar, é legítimo, mas nunca impôs nada e o Banco Central ganhou muita autonomia. Então, esse é o mais importante que tem. A segunda coisa é o Banco Central com um papel regulador. O que o Banco Central fez de muito bom, e agora está começando a acertar alguns controles, é que ele favoreceu muito a bancarização, né, através de mecanismos. O PIX, por exemplo, que é um bom exemplo, e também a abertura do mercado para bancos menores, e startups, e fintechs e tudo mais. É lógico que quando você abre a porteira, às vezes passa mais do que você gostaria que passasse. Então, agora está tentando controlar. Mas que houve uma bancarização maior no país, houve. Também aconteceu uma coisa que pega esse lado, principalmente que eu estou falando agora, que é a tecnologia também, né? Ficou muito mais barato atender um cliente do que era há 15 anos, né? As agências bancárias hoje estão vazias, né? Todo mundo faz no seu próprio celular, faz controle, tudo. Então, ficou mais barato, portanto, viabilizou você servir um número maior de clientes de baixa renda, né? Então, mudou muito. Mas o Banco Central teve um papel importante também. E agora, volto a dizer, até porque você perguntou sobre fraudes e tudo, o Banco Central está tendo que calibrar, aperta os parafusos aqui e ali, porque acho que passou do ponto. Então, volta um pouquinho. Mas o trabalho foi muito bem feito. Ô Fábio, são 50 anos de formação? Eu me formei há 50 anos na Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Isso. Esse ano de 2026? Esse ano. Qual que foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi na Nestlé. Eu trabalhei, Você vê, outro negócio distinto. Eu nem sabia da sua passagem na Nestlé. Mas eu não fui presidente lá. Você estava falando só das que eu fui presidente. Eu trabalhei 12 anos na Nestlé e mudou muito minha vida. Eu trabalhei na Nestlé no Brasil, depois me transferiram para os Estados Unidos. Lá trabalhei 2 anos, depois trabalhei 2 anos na Suíça. E se quiser eu estendo um pouquinho só. Claro. A Nestlé foi uma grande escola para mim. Eu tenho grande admiração para a Nestlé, porque dentro daquela minha lógica de fazer tudo muito certinho, eu sempre fui uma pessoa de fazer tudo muito certo, a Nestlé meio que reforçou isso dentro de mim, né? Então, quando fui trabalhar nos Estados Unidos, na Suíça, eu vi aquele mundo. E um dia eu estava na Suíça, eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o Brasil. Eu vou voltar no Brasil porque eu entendi que a gente precisa falar mais sobre ser ético, sobre ser correto, sobre fazer as coisas sem transigir, sem desvios. Eu estudei, fiz GV aqui, mas eu às vezes tinha estudado, eu falava que não tinha estudado, para ser socialmente aceito, eu preferia dizer alguma outra história, ao invés de dizer que eu tinha estudado, sim, tinha me preparado. Quando eu fiquei na Nestlé, eu falei, quer saber, as pessoas têm orgulho de fazer as coisas corretamente, né? E eu vou voltar para o Brasil e vou falar, e é por isso que eu estou aqui sentado hoje. Porque eu me propus a falar que a gente tem que fazer as coisas corretamente. Espetacular. Vi um executivo do seu porte falando essas coisas. Na Nestlé você começou como o quê? Auxiliar? Estagiário? Estagiário. Não, eu como estagiário? Na verdade, foram 12 anos de trabalho e 2 de estágio. Né? Estagiário e meio período. Aí já era mais divertido. Eu gostava, porque tinha chocolate, tinha uma coisa boa. Tinha chocolate. Eles davam chocolate Não, você dava chocolate para o nosso chefe. Mas a gente ficava de olho lá, quando ele saía da sala, ia lá pegar um chocolate dele. Para você, Fábio, o que você acha que foi determinante para a sua ascensão na profissão mesmo? Você começou como estagiário e virou presidente de banco, virou presidente de grupo de mídia, virou presidente de empresa de cosméticos, entre outras, né? Olha, a vida foi boa para comigo, né? Eu também não quero me arrogar tantos méritos assim. As oportunidades apareceram e tudo mais, eu também não... Mas apareceram por algum motivo. Mas eu vou dizer... Ou você acredita em sorte? Não é sorte, mas eu só quero dizer que life was kind to me. Eu tive boas coisas, eu tive boa escola, fui numa boa faculdade, tive muita sorte com relação a isso tudo, né? A sorte de nascer numa família com bons valores e tudo. Mas enfim, mas eu soube aproveitar. Eu acho que tem 2 coisas, na verdade. Eu sempre fui muito dedicado, né? Sempre negócio de fazer a coisa bem feita, né? Sempre tive isso.
bastante, assim, né? Eu estudava, eu não dizia para os outros que eu estudava, mas eu estudava, né? Mas eu tinha vergonha de falar, vergonha não, eu queria ser aceito socialmente, então eu falava que eu não tinha estudado, mas eu sempre tinha. Então, esse jeito muito certo de fazer as coisas foi bom. Mas o segundo, que eu acho hoje, olhando bem para trás, foi mais a inteligência emocional, foi a capacidade de lidar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de criar empatia, de mobilizá-las, de agradá-las, de buscar o melhor de cada um. Eu acho que isso me diferenciou no mercado financeiro em particular, que é um mercado, até eu tinha um livro muito interessante que fala assim, o mundo não é cartesiano, né? E eu dava esse livro para um monte de pessoas, falava assim, olha, vocês acham que o mundo é cartesiano? Não é. As pessoas, cada pessoa é uma pessoa, né? E eu sempre tive essa atenção especial que você mesmo relatou agora há pouco, o que eu fiz quando cheguei na Editora Abril, de conversar com as pessoas. Eu acho que isso me diferenciou. Então, juntando uma determinação de fazer as coisas corretamente, com profundidade, com profissionalismo, com essa visão, enfim, de lidar com as pessoas e tudo mais, eu acho que essa combinação me diferenciou em algum momento. Ao longo dos anos, o papel do líder, de um presidente de uma empresa, ou mesmo de um vice-presidente que tem centenas... Qualquer gestor, né? Qualquer gestor. Mudou ao longo do tempo? Mesmo mudou muito. Eu peguei só o fim do que eu vou falar agora, que era manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Isso era um mantra nas empresas, né? E a informação era muito centralizada. Só o gestor, o presidente, fosse o gerente daquela área, é que tinha a informação, né? O que mudou foram duas coisas, né? Primeiro, que a informação ficou disseminada, então você não pode ter mais o poder porque você controla a informação, porque você não controla a informação. E segundo, as pessoas querem saber por quê e para quê, né? Eu hoje ainda entrevisto pessoas quando estamos contratando, adoro conversar com jovens, e os jovens perguntam, mas o que eu vou fazer, para que é isso, como é que a empresa lida com questão ambiental, qual é o social, ou como é que a empresa, quais são os valores da empresa. Eu me sinto entrevistado. Eu, quando comecei minha carreira, eu entrevistava as pessoas, agora eu me sinto entrevistado, então mudou muito. Você não pode não dar uma razão para as pessoas fazerem aquilo que você quer que elas façam. Você falou um tema recorrente aqui no Show Business, que é jovem, que são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Boa parte dos executivos que passam aqui pelo programa falam das diferenças entre os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho se a gente comparar com 10 anos atrás, 20 anos atrás, até 30 anos atrás. Quais são as maiores diferenças? Você já relatou que eles são muito questionadores, eles querem saber muito sobre a visão da empresa que eles estão entrando. Mas o que mais te chama atenção? E mais ainda, tem algo que é o melhor dessa geração, mas também o pior dessa geração? Deixa eu ver se eu respondo aqui em partes. Primeiro, o que mudou realmente é que os jovens são muito mais bem preparados, em média, e, portanto, mais questionadores. Portanto, sabem do seu valor e querem saber a empresa. E eu sou de uma época em que, sei lá, se uma empresa de cigarros pagasse R$1.000, já que eu estou falando da Natura aqui, a Natura pagasse 950, sendo a Natura, toda essa admiração que as pessoas têm, o pessoal ia trabalhar em empresa de cigarro, não tinha outra consideração. Então, o primeiro ponto que eu fazia... Era dinheiro, era o salário no fim do mês. Era o salário no fim do mês. E eu vou fazer agora um statement marcante, né? Vou até olhar para a câmera aqui e depois eu vou explicar. Eu sempre digo, se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Eu acho essa juventude muito mais consciente do ponto de vista social, ambiental, ético e cidadão. Isso me anima. A minha geração não tinha consciência social nenhuma, né? E ambiental, então, nem se falava sobre isso, né? Eu brinco que meu pai da época que amassava cigarro, e jogava na rua, né? Eu nunca fumei, mas a rua era cheia de coisas, todo mundo jogava. Eu nunca joguei, minha filha acho que desce o carro e bate em alguém que jogar, né? Só para dar um exemplo muito singelo, meio bobo até, mas de como mudou. Então essa juventude traz bons valores, na média, também na média, logicamente tem de tudo, mas eu gosto dos valores que trazem uma consciência ambiental, social, a questão de diversidade, a aceitação que eles têm, é um negócio maravilhoso comparado com o que foi minha geração, que era uma geração super discriminatória e tudo mais, era um horror. Se você olhar com a lente de hoje, né? Então, eu acho que os jovens, o que eles trazem de melhor são questionadores, têm sensibilidade social, ética e ambiental e cidadã que não tinha outras gerações, que tem de melhor.
O que me preocupa um pouco mais é que a geração um pouco do aqui e agora, né? Então, o imediatismo. Esse imediatismo me preocupa, embora não vou dizer que seja, mas me preocupa. As coisas não são da noite para o dia, você não vai ter uma vida só de satisfações. Bom, nós vamos entrar num assunto aqui que eu não sou capaz, mas como as redes sociais também levam as pessoas a achar que sempre tem que estar tudo bom, porque tudo que eles veem na rede social está sempre tudo bom, por que no meu caso não está? Então, isso me preocupa um pouco. Como é que o pessoal lida com a frustração, como é que lida com o tempo que as coisas demoram para acontecer. Então, eu fico olhando e falo assim, olha, essa ansiedade dos jovens, eles vão saber lidar muito bem com isso, né? Mas certamente é um ponto que eu olho e falo, um pessoal era mais paciente, agora é menos. A geração daqui agora. Você pega um celular, lembra do seu telefone, você é mais jovem, mas não caía nem a linha para você ligar, e agora você pega esse negócio, não quebra, né? Funciona, é tudo na hora. Então, acho que são esses dois pontos. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Fábio Barbosa, um dos executivos mais respeitados do Brasil e atualmente presidente do Conselho de Administração da Natura. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós estamos de volta com o Show Business, nesta edição com Fábio Barbosa, presidente do Conselho de Administração da Natura. Essa é a sua função hoje. Você, há poucos meses, deixou a função executiva, você era o presidente da Natura. Alivia um pouco o seu dia a dia, Fábio? Alivia bastante. Alivia o estresse, a pressão, o que é? Alivia. Eu gosto, eu sou viciado em adrenalina. Tem pessoas viciadas em droga, bebida, jogo, mulheres, eu sou viciado em adrenalina. Eu gosto da adrenalina, me faz bem, eu durmo melhor, vivo melhor com adrenalina. Enfim, eu falei uma vez para um sobrinho meu, quem disse que a gente está feliz quando está relax? Eu não estou feliz quando estou relax, eu estou feliz quando eu estou no meio da confusão, agitado, eu gosto disso. Mas melhorou, respondendo a sua pergunta, o nível de pressão é menor, o nível de responsabilidade é menor, a agenda comporta que você tem algumas outras iniciativas e atividades, coisa que quando você está como executivo, batidão é o tempo inteiro dedicado. Né? Você, com essa resposta, que não gosta do relax, o Fábio tem 72 anos, evidentemente não parece. Aposentadoria para você, nem pensar. Nem pensar, não tenho. Nunca? Não sonho com isso, não. Não sonho com isso. Eu sonho, o que eu quero é ter tempo para fazer diferentes coisas. Estar em diferentes conselhos já é uma realidade. Já é uma realidade, já é um jeito de você ver coisas. Eu tenho trabalho, eu participo de várias discussões sobre questões econômicas, sobre questão política, sobre questões de filantropia e tudo mais. Quer dizer, eu estou envolvido em vários fóruns, participo de um monte de conversas e isso me faz bem, eu gosto bastante. E é menos o batidão, né? De executivo é aquilo que você sabe hoje, como é que vai ser dia 7 de novembro, já sabe, é uma segunda-feira, tem reunião assim. Isso mudou bastante. Tá. Além da Natura, hoje você é conselheiro da Ambev. Da Ambev, do Grupo Votorantim, da holding do Grupo Votorantim e da CBMM, que é a empresa de nióbio. Quer dizer, mais uma vez na sua trajetória, na sua vida, você está falando com os mais variados tipos de públicos, variados tipos de negócios. Exatamente. E é disso que eu gosto. É disso que você gosta? Sempre foi assim, Fábio? Não, quer dizer, é curioso esse negócio, né? Como é que eu entrei nesse mundo? Eu gostava muito de ler Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que é o que tinha na época, Gazeta Mercantil, né? E eu achava que o negócio, eu queria trabalhar com business, com negócio. Eu sempre tive muita facilidade com números, volto a dizer, depois eu descobri que eu gosto mesmo de pessoas, mas eu gostava muito de números e tudo. Aí fui estudar administração de empresas, né? Parecia um negócio legal, assim. Então, uma coisa importante, já que tem muitos jovens, você falou que acompanha aqui esse programa, é um negócio importante que é esse negócio de vocação, né? Vocação vem da palavra voz interior aqui, né? De você ter uma voz interior que diz para você aquilo que você gosta, aquilo que você conecta, né? Então, o cara vai saber se ele quer ser arquiteto, médico, dançarino, jogador de futebol, sei lá. Eu sempre gostei de negócio, de ler jornal, de mexer com números e tudo mais. E eu me conectei com isso. E isso a vida fica muito fácil. Se você... É difícil você se conectar e saber exatamente aquilo para o qual você tem vocação. Mas uma vez que você encontra isso, a coisa flui com muita facilidade. Então, quando você pergunta em aposentadoria, eu não tenho, porque eu gosto do que eu faço, estou feliz com o que eu faço, e enquanto minha cabeça estiver funcionando, eu espero poder Que ótimo! Fazer. Ótima notícia, porque a gente precisa, o país precisa de executivos com essa mentalidade, com essa experiência, com essa trajetória.
Você falou no último bloco muito sobre jovens, né? Sobre as diferenças, que são diferenças muito grandes em relação aos jovens de hoje, jovens que entram no mercado de trabalho com o passado. Agora, vamos pegar o público geral, que está, ou o jovem que está chegando no mercado de trabalho, aquele profissional que está com 40 anos, 50 anos, vai mudar de emprego e vai buscar uma oportunidade numa empresa comandada por você. O que você valoriza num profissional? Olha, a primeira coisa que eu valorizo, primeiro, você está falando da contratação, eu vou separar a contratação do que a pessoa que trabalha comigo. Não, vamos separar o seguinte, eu gosto disso daqui, olha. Na hora de contratar e na hora em que você vai promover uma pessoa para ser seu diretor. Então, vamos ver. Contratação é uma coisa curiosa, né? Eu brinco, eu moro comigo há 72 anos e não me conheço bem. O que dirá conhecer uma pessoa em meia hora de uma entrevista, né? É muito complicado. Então, eu sempre procuro referências e tudo mais, mas o que eu valorizo é a curiosidade intelectual, né? Pessoa que quer saber mais, que estudou, que foi fazer alguma coisa, fez um curso, que se interessa. É importante, né? Eu não quero a pessoa acomodada. Eu valorizo muito quando eu vejo a pessoa ter curiosidade intelectual. Pessoa que vem conversar comigo, seja em que função eu estivesse, né? Que já sabe um pouco sobre quem eu sou, o que vai fazer, qual é a empresa, tudo, e não um paraquedista que chega lá, tipo, me entretenha. Não é me entretenha, eu quero que você venha para a gente ter uma conversa. Então, eu valorizo demais essa questão da curiosidade intelectual, aonde trabalhou, como que lidou com as dificuldades, então vou perguntando sobre o que eles fizeram na empresa e procurando saber se realmente havia um aprofundamento naquele negócio que ele trabalhava, ou naquela empresa com a qual ele estava lidando, né? Então, isso é muito importante para mim. Quando está trabalhando comigo, aí eu tenho dois outros coisas. Primeiro é transparência, né? Não é só ninguém acima da lei, como a gente falou há pouco, na questão do governo, né? Mas a sociedade também. Então, transparência. Eu quero uma pessoa que seja transparente, que conte tudo o que está acontecendo. É muito comum as pessoas, não, deixa que eu resolvo, isso aqui não precisa falar. É muito importante numa empresa, e eu deixo esse recado para todo mundo que está ouvindo aqui, trabalhar com pessoas que contam a verdade do que está acontecendo, dos problemas que estão enfrentando, seja problemas pessoais, seja problemas profissionais, né? Lembra que eu falei há pouco que nós não temos profissionais, nós temos pessoas, né? Então eu valorizo demais isso. Segundo, é a capacidade de respeitar os outros no trabalho em equipe, né? Então, respeito para que as pessoas possam dar o melhor de si. Não pode ser uma pessoa que desrespeite, que seja autoritária, que seja muito dona da verdade. Eu valorizo bastante. Cada um tem um estilo, esse é o meu estilo, né? O meu estilo, eu prefiro pessoas transparentes e pessoas que trabalhem em equipe, que valorizam e que saibam desenvolver novos talentos, né? O que mais valorizo num CEO, me perguntava outro dia, são essas duas coisas, transparência e a capacidade de desenvolver pessoas que trabalhem com ele, né? Então, são essas duas coisas que eu valorizo. Ô Fábio, você é um filantropo faz algum tempo já, né? E um entusiasta da filantropia, né? Então, eu tenho dois entusiastas. Vou pegar a filantropia em segundo, vou falar a primeira coisa. Qual que é a primeira? A primeira coisa é a seguinte: eu não acredito em passar a caneta no cheque e a borracha na consciência. Então, a história de dar dinheiro para simplesmente limpar a barra e abrir o caminho para o céu, eu não acredito. Eu quero saber o que você faz no dia a dia. Então, eu sempre tive esse negócio, uma vez, pensar, não, mas o cara, ele faz isso, né? Parece aqueles coronéis antigos, eu vou voltar a 100 anos, né? Que sempre andava com o bispo, não sei o que lá, mas levava uma vida pregressa e tudo mais. Falei, cara, não me vale nada. Se o cara fica dando dinheiro para a igreja, para associações, mas a vida dele não justifica isso, eu não quero saber. Então, primeira coisa é, daí vem para a filantropia, sim, que é a ideia de você, obviamente, poder ajudar os outros. Eu tenho... Fala, você está... Não, pode falar. Não, eu tenho o seguinte, eu tenho uma ideia que é a seguinte, eu não sei como resolver os problemas do mundo, mas eu sei que se cada um varrer a sua calçada, o mundo fica limpo, né? Então, eu sempre tive na filantropia a ideia de concentrar em algum lugar onde eu possa fazer a diferença, que é o que eu chamo da minha calçada. Até por tudo que você falou da minha carreira e tudo mais, são conversas. É lógico que a minha calçada é maior do que a calçada
propriamente dito da causa em que eu moro, né? E eu faço muito trabalho de apoio na cidade onde eu tenho um sítio lá, uma fazenda em Espírito Santo do Pinhal, né? Então, em Espírito Santo do Pinhal sempre minha mãe é de lá, meus avós são de lá, tudo. E daí eu sempre fiz um apoio na educação, na saúde, na questão até da cultura, tudo. Eu me envolvo bastante com a cidade, dizendo aqui eu posso ajudar a fazer a diferença. Em São Paulo eu sou uma gota d'água na frigideira, então eu procuro fazer assim. Com essa filosofia de impactar o meu ao redor. Mas você já pensou como convencer bilionários brasileiros a entrar na filantropia? Tem alguns que sim, que têm uma trajetória de filantropia. Mas você já pensou como aumentar? Porque se você pegar outros países, né, como os Estados Unidos, é até, de certa forma, popular a filantropia, né? No Brasil não é. Olha... e não é, né? Hoje de manhã e ontem, diga-se de passagem, uma situação, tem muita gente boa fazendo muito trabalho legal, né? Um caso ontem com doenças que chama agora de deficiência intelectual, ou pessoas que estavam com problemas de doenças físicas, ou problemas de gente que tem necessidades financeiras, tudo. Tem muita gente que faz muita coisa, é muita gente. Eu acho que a maioria das pessoas são boas pessoas, né? E fazem. O que você pegou é um outro ponto, são os bilionários e as doações que acontecem nos Estados Unidos, cada um museu e tudo mais, né? Mas o envolvimento das pessoas na sociedade, especialmente em comunidades menores. São Paulo é sempre uma cidade mais fria, né? Mas quando você sai de São Paulo, as pessoas conhecendo a comunidade, todo mundo tem uma igreja, enfim, um clube, alguma coisa, onde ele faz alguma coisa, né? Eu vejo muito isso, eu realmente observo, até porque a percepção que se tem é que as pessoas não doam, as pessoas doam muito. Agora, o que falta é isso, né? Cadê aquela doação do bilionário? Eu não sei responder, eu sei que eu tenho trabalhado bastante com um grupo, até criado pelo senhor Eli Horn, que é da Cirela, que é uma referência nisso, né? E ele criou um grupo que chama Think Tank do Bem, e o que ele quer fazer, na verdade, é estimular as pessoas a fazerem. Ele tem aquele Giving Pledge, né? Então ele trabalha e ele estimula bastante isso. Eu não transito nesse mundo, né? Eu transito num outro mundo aqui, das pequenas doações, né? E eu procuro fazer as pessoas notarem, você pode fazer. Eu não sei como resolver os problemas do Brasil, mas você pode fazer a sua parte. Por menor que seja, você pode fazer. Eu trabalho com esse mundo aqui. Esse outro mundo dos bilionários não é muito meu mundo, então não sei como fazer. Mas você conhece muitos bilionários, isso que eu entrei. Conheço. Por isso que eu entrei. Eu trouxe uma informação aqui que faz esse ano, vai completar ou já completou 50 anos de formação? Completa esse ano. Completa esse ano. O que o Brasil mudou e muito, de várias formas e muito o ambiente de negócios. Mas se fosse eleger uma grande mudança nesses 50 anos, você acha que foi o que no ambiente de negócio? Apareceram muito mais empreendedores? Eu acho que foi, o que foi? Sobretudo a profissionalização, né? As empresas eram empresas de donos com poucos profissionais, a família, daí era o filho que assumia, o outro. Essa profissionalização que veio através das escolas. Eu, quando fui fazer Fundação Getúlio Vargas, há 50 anos, e meu pai era advogado, falei pro meu pai que eu ia fazer administração, ele não entendia muito bem o que era isso, não. Quer dizer, o que é isso? Vai estudar administração, o que é? Porque tinha engenheiro, médico e advogado. A profissionalização fez uma tremenda diferença na qualidade da gestão das empresas, né? Aí, eu acho que a gente peca em outros lugares, né? O empreendedorismo no Brasil, eu fui presidente da Endeavor, que é uma associação que apoia o empreendedorismo, que é importante ter mais condições para a pessoa empreender. Tem outras coisas que o Brasil evoluiu, mas pode evoluir mais. Mas você perguntou uma e eu fui bastante respeitoso à sua pergunta. Profissionalização da administração das empresas foi tremendamente importante nessa mudança. Você foi presidente também da Endeavor? Essa eu não sabia também. Fui presidente da Endeavor durante uns 3, 4 anos, que era justamente a ideia de promover empreendedorismo. Para quem não sabe o que é Endeavor, eu conheço. A Endeavor é para promover empreendedorismo. Para promover o empreendedorismo, né? Nessa época, nesse período, e você que tem contato diário com empreendedores brasileiros, qual é a maior queixa deles? Olha,
Primeiro, vamos fazer um perfil dos empreendedores. Empreendedor é bom empreendedor, não é necessariamente um bom administrador. Então, um dos maiores problemas que eu vi na Endeavor, que não foi o que você perguntou, eu vou chegar lá, é que o empreendedor acha que ele pode tocar a vida inteira. E tem uma hora que a coisa fica grande e precisa ser um administrador, é um outro perfil, né? Então, essa é a minha grande contribuição lá. Cara, chega uma hora, é bom você se estruturar. A grande contribuição da Endeavor. Né? Mas o grande desafio acaba sendo toda a burocracia com a qual tem que lidar, né? Simplificamos muito e a Endeavor teve um papel importante nisso. Mas abrir uma empresa no Brasil é uma complicação gigantesca, né? E tinha alguém do governo que falava, eu não vou lembrar quem falava isso, mas falava assim, você acha difícil abrir uma empresa? Espera o dia que você tiver que fechar. Vai ser muito mais difícil. Então, eu acho que a dificuldade é a burocracia para abrir as licenças, todos os registros e tudo. É muito burocratizado. Está melhorando graças à tecnologia, que você pode fazer muitas dessas coisas online e tudo mais, mas é uma dificuldade muito grande. Você é religioso? Eu sou. Sou católico, praticante, por assim dizer, né? Não semanalmente, mas pelo menos uma vez por mês eu estou... Mas a religião, ela tem um papel importante na sua vida... Tem. Na vida que eu digo, vida pessoal, vida profissional. Tem. Não deixo na mão de Deus as coisas, não, mas eu agradeço, enfim, todas as coisas boas que me aconteceram, né? Como eu falei, a vida foi boa para comigo, né? Então... Você tem quantos filhos? Três filhos. Você tem 3 filhos? 3 filhos e 5 netos. 5 netos. Quais são as lições, ou qual a lição que você tem passado ao longo da vida? Vamos falar dos filhos. O neto do avô é outra relação. Vamos falar de filho aqui. A lição que eu quero deixar é, escuta, não transige em nada, não faça nada que não possa, não faça nada que você vá se arrepender depois, não faça nada que você não possa explicar. Cara, não ceda a nenhuma pressão, mantenha o seu norte, que vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. E às vezes tinha até brincadeira, agora estão mais velhos, pararam com suas brincadeiras. E lá vem o papai de novo falar sobre ética. Ética, integridade no Brasil. O Brasil desandou nos últimos tempos nesses 2 quesitos. Olha, já que você tem batido tanto na tecla eu acho que a ética. gente, eu tenho batido sim, e acho que o Brasil, as instituições ficaram mais fragilizadas, né? E as coisas vieram mais à tona também. Dizer que o Brasil há 10, 20, 30 anos era um país de gente honesta, posso elaborar um pouquinho, só um segundo? O problema não está no governo, né? O problema está... Nós somos uma sociedade que toleramos e praticamos pequenos delitos e apontamos para Brasília como se o problema estivesse lá. O problema não está em Brasília. O problema está no dia a dia das pessoas, que, infelizmente, acham normal um pequeno delito aqui, um imposto que eu não paguei ali, uma passagem pelo acostamento acolá, uma propina aqui para conseguir alguma coisa, uma contratação sem registro para não ter que pagar os benefícios sociais. Acham normal. Anormal ou gente que faz a coisa errada está em Brasília, não está em Brasília. Em Brasília também, mas está na sociedade. Então eu falo, o Brasil precisa de uma reforma política, trabalhista, previdenciária, mas acima de tudo precisa de uma reforma de valores, né, que tem a vantagem, não precisa passar pelo Congresso, não precisa passar em nada. É cada um de nós no dia a dia. Então eu não vou entrar, eu acho que realmente houve recentemente até as instituições, mas veio à tona muita coisa que não vinha antes. Pode ter piorado? Pode, mas não é o governo que piorou, é a sociedade como um todo. Pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências, tanto na vida quanto no mundo dos negócios? Cara, sabe que você pegou... Eu sou um cara chato, viu? Eu tenho um quadro na minha casa que é do Ayrton Senna, e ele não é a minha referência, mas o que ele falou é... Ele falou, eu não tenho ídolos, eu tenho respeito por trabalho, profissionalismo e dedicação, seja quem for. E eu estou nessa ponta. Eu não admiro uma pessoa, eu admiro esses valores e quem os siga enquanto os seguir. Tive que colocar isso depois, porque descobri pessoas que você admira, depois você percebe, opa, peraí, não era isso. Então eu tenho mais negócio dos valores mesmo. E daí todas as pessoas que são éticas, se apresentam assim, eu tenho muita admiração. Muito bem, esse é Fábio Barbosa, presidente do Conselho de Administração da Natura e com uma trajetória mais do que notável, sempre na liderança,
sempre na presidência de grandes empresas, companhias no Brasil. Fábio, quero te agradecer muito pela presença aqui em nosso estúdio. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer falar contigo aqui e acho que a gente tem muita coisa para continuar conversando. Com certeza. Pode me chamar. Não, falaremos novamente. Conversa com Fábio Barbosa nunca termina, você renderia mais um programa inteiro. Fica o convite, eu vou falar para Cássia Azen já marcar uma nova conversa no Cássia, segundo. manda em mim. Obrigado, Fábio Barbosa. Obrigado, foi um prazer. E obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta com o Show Business na próxima semana. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.